pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo das propriedades coligativas. Bom, de que nós já falamos? Nós já falamos da osmocopia, que é aquele processo que estuda a transferência de meios, né? Do meio hipertônico atraindo para si solvente do hipotônico. Falamos da pressão osmótica. Depois nós falamos da tonoscopia, que estuda aquela modificação na pressão de vapor quando um soluto é acrescentado num determinado solvente. Então falamos da modificação na capacidade que o líquido tem de mudar de estado, passar para o estado gasoso, diminuindo a sua pressão de vapor conforme acrescenta o soluto. Na aula passada falamos da ebulioscopia, onde nós registramos o quê? O que um soluto, como é que esse soluto atrapalha a fervura, a ebulição. Aí citei até o caso do leite que derrama, né? Porque tem pontículos ali que atrapalham no momento da fervura. E agora nós vamos para a quarta propriedade coligativa, que é a crioscopia. Crio é frio. Então, é o estudo do abaixamento, da modificação da temperatura de solidificação de um líquido, tá? Aí a gente começa de novo fazendo aquelas representações, ó. Imagine que eu tenha dois recipientes e nos dois recipientes eu tenho a mesma quantidade de água, tá? Só que agora nesse outro recipiente eu vou acrescentar sal nessa água. E aí eu vou levar isso para o congelador, para o freezer. O que acontece quando uma molécula, uma substância, passa para o estado sólido? Quando é líquido, as moléculas rolam umas sobre as outras, não é? Conforme ela vai para a geladeira, o que a geladeira faz? A geladeira é um dispositivo que tira calor. Tem lá um motor que fica puxando esse calor, né? Tem um líquido que caminha pelas paredes da geladeira, que fica puxando o calor, vai lá atrás, aí quando ele vira gás, ele vai lá atrás na geladeira, ele se liquefaz de novo e ele volta geladinho e ele fica tirando calor dos materiais que a gente coloca na geladeira, não é? Então quando você coloca a água lá na forminha do congelador, ela está líquida, as moléculas estão rolando umas sobre as outras. Quando tira o calor, essas moléculas param de se movimentar, não é? E no caso da água particularmente, existe a formação do espaçamento dos hidrogênios, né? O gelo fica mais volumoso, porém mais leve, mas ele solidifica. Se for ao nível do mar, a quantos graus isso acontece? A 0 graus Celsius, ao nível do mar. Agora, em Suzano, em Mogi, que tem menor pressão atmosférica, tem menos ar, aqui é mais difícil para congelar. Aqui a água congela mais ou menos uns 2 graus negativos. Assim como é mais fácil para ferver aqui, porque tem menos ar empurrando, é mais difícil para congelar, porque menos ar, o ar também ajuda a acontecer a solidificação. Tá? Então, a água em Mogi, não é isso aqui que eu quero falar não, a água em Mogi congela menos 2, em Bertioga 0. Agora imagine o seguinte, eu tenho água pura em Bertioga e água mais sal em Bertioga também. Água mais sal em Bertioga, a solidificação ela acontece quando retira o calor, só que tem agora os cristais de sal lá atrapalhando. Então eu vou dizer o seguinte, que a água mais sal em Bertioga ou em qualquer local ao nível do mar com altitude 0, vai congelar em temperatura menor que 0 graus Celsius. A quanto? Eu não sei, depende da quantidade de sal. Quanto mais sal, mais atrapalha. Quanto mais um soluto iônico for colocado ali, mais vai atrapalhar, tá? Então, o sal ou o soluto, qualquer que seja, ele modifica a pressão de vapor, a pressão osmótica, a temperatura de ebulição e agora o ponto de fusão também, ou de solidificação. É por isso que acontece, por exemplo, nos oceanos, nos polos norte e sul, cuja temperatura é sempre baixa, tem água ainda líquida no mar. Não tem? É lógico que quando o inverno está muito rigoroso, forma-se uma película de gelo. Mas se você fizer uma escavação, as pessoas conseguem encontrar água líquida. Por que a água inteirinha lá não congela se a temperatura ambiente é bem inferior a 0 grau? Por causa da quantidade de sais. Então essa quantidade de sais, vamos dizer assim, atrapalha o congelamento. Até forma-se superfície, né, de gelo, mas uma película mais fina, ou seja, o oceano inteiro não congela. Certo? Porque o sal atrapalha. Sabendo disso, o que os homens aprenderam a fazer há muito tempo atrás? Em países onde o inverno é muito rigoroso, quando eles sabem que vai nevar, as pessoas, os moradores, as prefeituras espalham, por exemplo, pelas ruas, pela calçada, sal. Por quê? O sal não atrapalha?
Então, quando vê vê a neve, essa neve, quando ela encontrar aquela região que tem sal, para ela se manter gelada, tem que ficar muito mais frio. Então é como se, quando a neve cai, ela encontra o sal e ela não consegue se manter sólida, porque é como que o sal atrapalhasse. Então aquilo funde, derrete. Então não se forma aquelas películas de gelo nas calçadas que escorrega, nas ruas que faz o carro derrapar. Então o sal atrapalha, então é como se ele retardasse o processo de congelamento. Coloca o sal antes de vir a nevasca, antes de vir a precipitação em neve, tá? Quando o homem aprendeu isso também, ele usa, por exemplo, isso em máquinas. Nos automóveis tem um negócio lá que chama radiador. Não sei muito bem para que serve, porque eu sou mulher, não preciso saber. Mas eu sei que é uma parte lá do motor que tem uns caninhos onde flui água. E aí, em ambientes onde o inverno é muito rigoroso, tipo a região da América do Norte, na Europa, que tem dia que a temperatura é menos 20 graus Celsius, por exemplo, você concorda que esta água que está nesses caninhos dentro do carro, ela vai congelar a menos 20, não é? E aí, acabei de falar que quando a água congela, os átomos, ao invés de se aproximarem, a ponte de hidrogênio faz isso, não é? Então o gelo fica mais volumoso. Quando ele congela, a água congela, o gelo fica volumoso, ele vai estourar esses caninhos do radiador. E aí ela não vai conseguir fazer o movimento que tem que fazer, porque tem que continuar fluido e vai atrapalhar o funcionamento do carro. Aí o que eles colocam nesse líquido? Eles colocam um líquido que tem temperatura de solidificação, de fusão bem baixa, tipo menos 30, menos 40. É um fluido que retarda o processo de solidificação. Por exemplo, o etileno glicol, que foi infelizmente falado bastante em janeiro, que o dietileno glicol contaminou a cervejaria lá, que matou um monte de gente, lembra disso? Então, o etileno glicol é um fluido que é utilizado no radiador de cidades, de países, onde o inverno é bem rigoroso, para que, se por acaso chegar a temperatura de menos 20, aquele líquido continuar líquido, ou seja, o radiador precisa que esse líquido escoe, faça um movimento de refrigeração, que eu acho que é a refrigeração que ele faz no carro, acho que é isso, tá? Então precisa, ele não pode congelar, que se ele congelar vai estourar os caninhos e vai parar a máquina também, tá? Bom, o homem também aprendeu a usar essa propriedade coligativa crioscopia, por exemplo, na produção de alguns alimentos. Sorvete em massa, por exemplo. Não sei se vocês em casa já fizeram sorvete em massa, eu nunca fiz, nunca vou fazer. Vou trabalhar, vou dar muita aula para comprar sorvete, mas enfim, parece que é assim. Você vai fazer um sorvete de massa, tipo, você vai fazer um sorvete de coco. Então põe lá leite, coco, leite condensado, aí parece que bate na batedeira, põe no freezer. Aí depois de um tempo tem que tirar, bater de novo, põe no freezer. Aí depois bate, põe no freezer, não sei quantas vezes. Por que fica nesse bate e volta? Porque no leite, mesmo no leite puro, puríssimo, tem 86% de água. E você sabe que quando a água passa para o estado sólido, vai formar cristais. E não é gostoso quando você está chupando um sorvete de massa, por exemplo, você encontrar aqueles pedacinhos de gelo, não é? Sorvete dos ruins, esse aí não é não? Aí, o que as pessoas fazem? Fica esse bate e volta para atingir a cremosidade necessária. Qual o artifício que você pode usar para não ficar no bate e volta? Você pega o seu pote que você fez o sorvete, coloca ele dentro de uma outra vasilha com água e muito sal. Faz uma salmoura, tipo um banho-maria gelado. Aí você coloca esse pote com sorvete dentro do outro pote com água muito salgada. O que vai acontecer? A água salgada não precisa de mais tempo para congelar? Por exemplo, o freezer na nossa casa ele funciona menos 15, menos 20. A água salgada, quando você coloca muito sal, ela vai congelar em temperatura menor que zero. O que vai acontecer? O sorvete de massa precisa ficar bem gelado para adquirir a característica cremosa. Só que a gente não quer que a água congele ali dentro, não é isso? Quando você coloca um recipiente com água salgada, é como se você protegesse a massa do sorvete. A água salgada vai puxando o calor, vamos dizer assim. O sorvete vai adquirir a temperatura necessária para ficar cremoso sem congelar. É como se esse líquido, água salgada, para chegar a congelar a massa do sorvete,
a formar cristais de água dentro do sorvete, teria que primeiro aquela água salgada congelar. E isso não vai acontecer. Porque a água salgada precisa de muito mais gelado, aquele freezer, para congelar. Então isso evita, isso protege a superfície do sorvete. As indústrias usam essas câmaras frias com esses artifícios. Eles fazem um controle da temperatura de solidificação a ponto desejado, com substâncias que protegem, que não deixam acontecer aquele processo. Ou seja, não quero que solidifique. Eu não quero que solidifique a água do radiador, eu não quero que solidifique os cristais que estão no leite do sorvete. Aí eu uso a propriedade coligativa crioscopia para fazer esse tipo de processo. Então, a crioscopia é bastante utilizada na indústria, por exemplo, na indústria que faz congelados, que faz carnes que congela produtos. Lasanha congelada, salgado congelado. Então, eles usam também a técnica da crioscopia para fazer esse processo. E a crioscopia, ela também é uma técnica bastante usada para conservação, né? Conservação de células, de coisas desse tipo. Então, quando eles querem que o fluido fique conservado, eles fazem um congelamento daquela célula num líquido em volta que proteja aquela célula. Ou seja, ela não vai morrer, ela vai continuar com as suas características idôneas, corretas, as organelas, tudo funcionando perfeitamente, porque tem alguma coisa que está protegendo ela em volta. Ou seja, para aquilo congelar, ela teria que congelar primeiro aquela substância de fora. Então isso é a crioscopia. Quando a gente fala de crioscopia, de tonoscopia, de osmocopia, de pressão de vapor, né? A gente está falando das propriedades coligativas. O que uma propriedade coligativa faz? Ela estuda como que um soluto modifica as mudanças de estado. Aí, de novo, vamos pensar assim, ó. Tenho aqui água mais NaCl, tenho aqui água mais C6H12O6 e tenho aqui água mais Na2S. Vamos imaginar que essas três soluções tenham mesmas concentrações molares. 1 molar, 1 mol por litro. Aí eu pergunto, de novo, da mesma maneira que eu perguntei na ebulioscopia, na tonoscopia, na pressão de vapor, qual das soluções vai atrapalhar mais o congelamento? Então, antes de mais nada, as concentrações são iguais, não é? Então vamos pela característica, natureza da substância. Esse é composto iônico, né? Composto formado de metal e ametal. Esse de baixo também é iônico. Agora esse daqui é o composto molecular, covalente. O covalente, você lembra que não tem dissociação? Então ele sempre vai atrapalhar menos. Apesar de ser 6 vezes 10 a 23 moléculas de cada um deles, porque 1 mol por litro é 6 vezes 10 a 23 moléculas dissolvidas na água, de sal de cozinha, de açúcar e de sulfeto de sódio. Agora, o açúcar não tem dissociação, separação de hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, entre as três, a que atrapalha menos é água com açúcar. Isso significa que ela vai congelar primeiro, mais fácil para congelar, entende? Tá? Agora, entre as duas aqui, qual atrapalha mais? Aí eu vou fazer contagem de íons. NaCl vai gerar um cátion e um ânion. Na2S vai gerar 2 íons sódio e sulfeto. E 1 íon sulfeto. Aí eu vou fazer a contagem aqui em mols de íons. Aqui, ó, eu tenho 1 mol de íon sódio, 1 mol de íon cloro. Aqui eu tenho 2 mols de íon sódio, 1 mol de íon sulfeto. Então aqui eu tenho, no total, de 3 mols em íons, aqui eu tenho 2 mols. Quem atrapalha mais? Já que as duas têm o mesmo caráter químico, compostos iônicos, aquele que tiver mais dispersões. Propriedades coligativas estuda isso. Dispersões. Quanto mais substâncias dispersas, modificação na pressão de vapor, na pressão osmótica, na ebulição e na solidificação. Então, entre os três, quem vai ficar mais tempo lá no freezer? Sulfeto de sódio. Depois, quem que vai congelar? Cloreto de sódio. Quem que já congelou muito antes? A água doce. A água mais o C6H12O6. Certo? Tá? Bom, o que a gente vai estudar daqui para frente? Nós vamos estudar a associação entre as propriedades coligativas. Aí eu vou fazer um negocinho aqui, ó.
melhorar, pegar uma outra caneta, fazer um negocinho aqui, ó, pra você. Que é isso, pra você? Daqui pra frente, se você lembrar do pra você, você vai lembrar das 4 propriedades coligativas. É o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês como é que vamos usar o pra você. Vejam só. Esse meu apagador aqui não tá nada bom. E a lousa também. Acho que qualquer dia eu vou ultrapassar os limites da lousa e vou apagar a parede, gente. Tá bem difícil essa luzinha. Precisava de uma lousa mágica aqui, né? De um slide show. Mas a sua professora não tem tecnologia. Vamos ao pra você. Pra que serve esse negócio de pra você? Vou trazer até pra cá, ó. Para eu ter mais espaço para contar para você como é que a gente vai usar o pra você. O pra você nos ajuda a entender o seguinte: toda vez que você aumentar o número de partículas, põe mais sal na água, você vai ter menor pressão de vapor. Quando eu coloco sal, o vapor vai ter mais dificuldade para sair, cai a pressão do vapor, ele fica mais fraquinho. Toda vez que você aumentar a quantidade de partículas, vai aumentar a pressão osmótica. O meio vai se tornar hipertônico. Toda vez que você aumentar a quantidade de partículas, você vai favorecer o abaixamento do congelamento, ou seja, com sal congela em temperatura inferior a 0 grau. E toda vez que você aumentar a quantidade de partículas, você vai favorecer o aumento da temperatura de ebulição. Olha só para você que negócio mais facinho. Aumentei partículas, coloquei mais sal. O que acontece com a pressão de vapor? Cai. O que acontece com a pressão osmótica? Sobe. O que acontece com o congelamento? Desce. Quando eu falo desce, vai congelar mais gelado. O que é mais gelado? 0 ou menos 4? Menos 4. O que vai acontecer com a ebulição? Aumenta. O que é aumentar? O que é maior? Ferver a 100 graus ou a 110? A 110. Então, ó, aumenta a partícula e você vai fazendo assim, ó, aumentou um, diminui o outro. Entendeu? Para você, aumenta a partícula, cai a pressão de vapor, aumenta a pressão osmótica, cai o congelamento, aumenta a temperatura de ebulição. Pronto, para você. Daqui para frente, na nossa próxima aula, nós vamos fazer o quê? Um mesmo exercício vai perguntar para você coisas sobre uma solução. Por exemplo, assim, ó, ele fala pra gente, ó, tem uma solução de água mais sal, tá? E eu tenho uma solução de água pura. O que acontece com a ebulição quando eu ponho água mais sal? Mais partículas, a ebulição aumenta. Entende o que eu estou falando? O que acontece com a pressão de vapor quando eu ponho na água mais sal? Quando aumenta a partícula, a pressão de vapor cai. Aí eu pergunto, qual dos dois líquidos precisa de menos calor para ferver? Quanto mais partículas, precisa de mais. Aqui tem mais partículas, esse precisa de menos. Esse ferve primeiro. Qual dos dois líquidos tem menor temperatura de congelamento? Mais gelado. Mais partículas, congelamento cai. Menor temperatura de congelamento, água mais sal. Quando eu falo menor, é mais gelado. Freezer trabalhando mais tempo, tá? Então, os exercícios vão relacionar a temperatura de ebulição, de congelamento, a pressão osmótica, a pressão de vapor, numa só questão. Nós vamos fazer uma listinha de crioscopia, estudando congelamento, mas nós vamos fazer uma listinha que vai, no mesmo exercício, você vai usar o para você. Se você lembrar disso e conseguir associar direitinho, você não vai errar mais nada em propriedade coligativa. É bem simples, tá bom? Entenderam direitinho? Então, beijo para você. Próxima aula a gente se encontra. Tchau, tchau!